Pessoal, o assunto principal deste vídeo será a ida do Lula ao Vaticano para acompanhar ali o funeral do Papa Francisco. Ele deu uma entrevista na saída lá, antes de pegar o voo para vir embora, e falou inclusive sobre o Donald Trump. Então eu vou falar sobre isso aqui como assunto principal e vou falar sobre outros assuntos também. Vocês viram aí que a Débora foi condenada, né? Certamente vai ter que voltar para a cadeia, deixar os seus filhos pequenos em casa de novo e voltar para a cadeia porque ela é muito perigosa. Vamos falar sobre esses assuntos. Antes eu peço a você que observe se já está inscrito aqui no canal. Se não tiver, clique no botão inscrever-se, se inscreva, ajude o canal aí e dê essa força. Vamos ajudar aí a chegar a 30 mil inscritos. Também ative o sininho das notificações para que você seja notificado sobre novos vídeos que eu poste aqui no canal. E não se esqueça de deixar o seu like e de fazer aí os seus comentários. Quero começar este vídeo, pessoal, falando sobre este assunto. Foi uma polêmica durante a semana, a intimação do presidente Bolsonaro dentro da UTI, né? Certamente o único brasileiro até hoje que foi intimado dentro de uma UTI. É Bolsonaro, né? Também muito perigoso, tem que sumir com ele logo, porque senão vai que ele volta em 2026, né? Aí tem a opinião aqui do Estadão. Olha só o nível da canalice. Bolsonaro faz de sofrimento hospitalar o novo palco para duelo com Moraes. Não é o Moraes que fez um espetáculo aqui, né, mandando um oficial que também obedeceu uma ordem ilegal para ir para dentro de uma UTI intimar o cara. A culpa é do Bolsonaro. É como se fosse aquele cara que, o Estu, né, que abusa da mulher e você falar assim que ela está fazendo da dor dela um palco para duelar contra o abusador. A culpa é da vítima, não é do abusador. Aí nesse caso aqui também a culpa é do Bolsonaro, ele que está fazendo drama. Ele está fazendo drama. O fato do Moraes mandar a oficial de justiça dentro da UTI intimar ele, tá tudo normal, tá tudo tranquilo. É o Bolsonaro, não é uma pessoa comum. É o Bolsonaro que deve ser extirpado, como já disse o Lula, né? Que a direita tem que ser extirpada. E aí nós temos aqui o... Vocês sabem, lembra do Guilherme Amado, né? Aquele que fez a matéria lá do Felipe G. Martins, que foi preso por conta da matéria desse cara aqui. Lógico, não é culpa dele, como eu já disse em um vídeo passado aí. Culpa é de quem usou aquela matéria para prender o Felipe Martins, mas foi ele que fez a matéria lá do Felipe Martins. E aí o Guilherme Amado, ele diz o seguinte, ó: o presidente Lula não se ajudou ao dar asilo no Brasil à ex-primeira-dama do Peru, a Nadine Heredia. Se lembram aí? Dias atrás o Lula mandou o avião da FAB ir buscar uma corrupta condenada a 15 anos de cadeia lá no Peru. A esposa do ex-presidente peruano que está preso. O Ollanta Humala, que está preso lá no Peru, né? Cumprindo também uma pena de 15 anos de prisão. A peruana foi condenada por corrupção e, como bem se sabe, os 2 primeiros mandatos do governo Lula foram marcados por vários casos de corrupção. É mesmo, Guilherme Amado? Você sabe disso, que o governo Lula foi marcado por vários casos de corrupção e você e os seus amiguinhos da grande mídia fizeram de tudo para esse ladrão voltar ao poder. E ele está aí novamente. E é interessante que o mesmo Guilherme Amado, ele vem depois e posta isso aqui, ó. O impacto dos ataques a Frei Chico na imagem de Lula. Ataques. Os ataques ao Frei Chico. Não é o ato de corrupção do Frei Chico, não, que atinge a imagem do Lula, a imagem santa do Lula, que nunca teve corrupção, né? Limparam limpinho a imagem do Lula, tá branquinha, aí vai o Frei Chico lá e joga lama na imagem dele, né? O Frei Chico é desse jeito porque nós temos aí um governo corrupto que roubou os velhinhos aposentados e o Frei Chico, que estava ali, coincidentemente, né? Estava ali comandando um sindicato. Ele mamou ali, parece que mais de 100 milhões foram pro sindicato do Frei Chico. Mas o Frei Chico não sabia de nada e coitado do Lula, né? Tá sofrendo com o impacto na imagem dele por causa do irmãozinho Frei Chico, que cometeu esse ato aí de corrupção, né? Se fosse o irmão do presidente Bolsonaro, certamente já estaria preso. Mas neste caso aqui, o Frei Chico nem investigado vai ser. Nem investigado o Frei Chico vai ser. E aí nós temos aqui na Folha de São Paulo, ó, confederações sindicais investigadas pela Polícia Federal têm conexões com partidos políticos e o governo do Luleco, né? Quem poderia imaginar, né, que o PT tem conexão com sindicatos? Sendo que o PT saiu do sindicato, né? O Lula era o sindicalista, né?
Mas quem poderia imaginar que essas confederações sindicais investigadas pela polícia têm conexões com os partidos políticos e com o governo? Você viu aí que tem um irmão sindicalista, irmão do Lula, o sindicalista, o Frei Chico, envolvido nesse ato de corrupção. E aí, para estancar, né, a sangria ali sobre essa notícia que estava detonando o Lula, veio o fabricante de cortinas de fumaça, Alexandre de Moraes, e mandou prender o Collor, investigado na Operação Lava Jato, que o Supremo tem orgulho de ter destruído, né? Isso aí fala do Gilmar Mendes. Gilmar Mendes diz que tem orgulho de ter destruído a Lava Jato. E aí nós temos então aqui, no jornal O Globo, bolsonaristas usam prisão de Collor para criticar Moraes e Lula. Lava Jato relativa. Pois é, a Lava Jato, ela foi considerada suspeita, né? Parcial. O Moro foi considerado parcial no caso lá de ter julgado o Lula. Mas para o Collor, que também é uma investigação que veio da mesma Operação Lava Jato, não, aí para o Collor não. Collor não foi parcial. Collor tá valendo, tá todas as provas ali válidas. O Lula anulou tudo. Mas se os bolsonaristas criticarem, bolsonaristas usam a prisão do Collor para criticar o Moraes, falando que a Lava Jato é relativa, ela vale para uns casos e para outros não, né? Acho que todo mundo tá vendo, né? Não precisa ninguém falar nada. Todo mundo tá vendo o que tá acontecendo. A Lava Jato, em relação ao Lula e os seus comparsas, ela foi anulada. Em relação ao Collor, que não fazia parte da mesma quadrilha, apesar do Collor ser malandro também, ninguém está aqui defendendo o Collor. O Collor é um corrupto malandro, que lá em 1990 sequestrou o dinheiro da população, apesar dele não estar sendo investigado por esse motivo, mas também é um malandro, que foi condenado na Lava Jato. Agora, eu queria que todos os condenados da Lava Jato estivessem na cadeia, não só o Collor. Mas os petistas, não, porque o Collor é diferente, o Collor tinha provas aqui, ó. Aqui é a Gleisi Hoffmann, o que ela diz aqui, ó. Olha a hipocrisia da Gleisi Hoffmann. Lembrando que a Gleisi Hoffmann era uma das poucas que tinha 2 codinomes em lista de propina. Ela tinha o codinome de Coxa e Diamante. E o Lindbergh Farias, que hoje faz par romântico com ela, também tinha dois apelidos, né, 2 codinomes na lista de propina. Era o Feio e o Lindinho. E a Gleisi Hoffmann diz o seguinte, ó. A diferença fundamental entre o processo que levou Fernando Collor à prisão e a perseguição da Lava Jato ao presidente Lula é evidente. O primeiro, o caso do Collor, é culpado das acusações e Lula sempre foi inocente. Ou seja, vai entender. Contra Collor, o STF tem provas, recibos de propina, milhões na conta, carros de luxo, além dos testemunhos convergentes. Contra o Lula não tinha provas, filha. Contra o Lula não tinha. Sítio de Atibaia e o triplex do Guarujá era apenas a pontinha do iceberg. Nas delações premiadas ali, o Marcelo Odebrecht falou quantos milhões que o Lula tinha fora do país. Tinha sido depositado pelo próprio Marcelo Odebrecht. O Palocci, que era o braço direito do Lula, falou que entregava dinheiro vivo para ele. Ah, mas isso aí foi tudo anulado, isso aí agora não vale de nada, né, Gleisi? Ah, contra o Collor, como as provas não foram anuladas, isso aí tudo é prova real, né? Lula havia sido preso ilegalmente por ordem de um juiz parcial que não encontrou um centavo de origem ilegal em suas contas e o condenou por atos indeterminados. Atos indeterminados, numa armação política com os procuradores da Lava Jato que foi anulada no STF, confirmando sua inocência. Se ele fosse inocente, Gleisi, o STF teria julgado, continuado o julgamento dele, no recurso que ele fez lá ao Supremo, eles teriam analisado e falado, não, ele realmente não tem provas aqui contra o Lula, né? Então vamos julgar ele aqui inocente. Não. O que eles fizeram? Eles falaram, não, veja bem, ele não poderia... Tem as provas aqui, mas ele não poderia ter sido julgado em Curitiba. Ele tinha que ter sido julgado em Brasília e por isso nós vamos anular aqui todo o processo. Vamos anular todas as provas. Pode destruir essas provas todas aí. Mas não, o Lula era inocente. Collor não, o Collor era culpado. O Collor, você vê, tem provas contra o Collor, e tem mesmo. Tem prova contra o Collor, mas tinha muito mais provas contra o Lula, né? Muito mais provas. Justiça se faz a partir da verdade. Eu não sei o que a Gleisi Hoffmann entende por verdade. Eu não sei o que petista entende por verdade. Quando eles falam a palavra democracia, então, eu gostaria de saber muito o que é o conceito de democracia para um petista.
Jamais com manipulações oportunistas como as que fazem a turma do réu Bolsonaro e seu parceiro Sérgio Moro. Bolsonaro era o parceiro do Sérgio Moro que condenou o Lula. E aí, manipulações oportunistas. Você sabe o que me faz lembrar isso daqui de manipulações oportunistas? Esse processo aí contra o Bolsonaro e todo mundo da direita aí referente a esse 8 de janeiro. Isso aqui são manipulações oportunistas, né? Imagens foram escondidas, foram sumidas com as imagens, tiraram a força de segurança ali para que as pessoas pudessem entrar lá nos prédios e destruir, né? Se tivesse segurança ali, vocês acham que esse povo tinha conseguido entrar? Então isso aqui são manipulações oportunistas. Isso aqui foi manipulações oportunistas, né? Mas a Gleisi, esperar o quê da Gleisi Hoffmann, né? A amante lá da lista de propinas. E aí, a Débora, ela foi condenada aí a 14 anos, né? Você vê, a Carmen Lúcia condenou a Débora a 14 anos. Tinha ali o Xandão e o Flávio Dino, que já tinha condenado a 14 anos, agora veio a Carmen Lúcia e condenou a 14 anos. O Fux divergiu, condenou ela a 1 ano e meio. Essa prisão de 1 ano e meio, apesar dela já ter cumprido muito mais de 2 anos de prisão, ela em si não daria regime fechado. Mas não, tem que condenar a Débora a 14 anos, porque como que nós vamos condenar o chefe da quadrilha, que é o Bolsonaro, a menos de 50 anos, se não condenar a Débora, que é perigosíssima com aquele batom dela, a 14 anos de cadeia, né? Aí o Nicolas Ferreira, revoltado com a situação, ele disse o seguinte, ó: a Débora acaba de ser condenada a 14 anos de prisão por pichar uma estátua com batom. Ela não pichou, Nicolas. Ela escreveu uma frase do Barroso, perdeu o mané com batom, que passou um pano, depois já estava limpo. Pichação é com tinta. O Brasil é dominado por canalhas. Tem alguma dúvida disso? Que o Brasil é dominado por canalhas? Olha a mentira que o Nicolas falou aqui. A solução é esperar um presidente dissolver essa corte política. Porque não pode ter uma corte política, né, gente? Todo mundo sabe que ministro do Supremo era para estar ali, para olhar, para resguardar a Constituição, não era para estar fazendo politicagem. Convocar concurso público e eleger novos ministros. Até lá não tem o que fazer. As instituições no Brasil estão corrompidas. E não estão corrompidas? Qual que é a mentira aqui? Não tem como esperar de nenhuma delas a solução. Isso inclui o Congresso onde trabalho. Enquanto isso, é não desistir. Quem durar mais, vence. E aí, esse indivíduo aqui, o Caio Barbosa, ele fez o print da postagem do Nicolas e escreveu o seguinte, ó: deputado defendendo abertamente um golpe. Você tá vendo o que é golpe pro pessoal da esquerda? Todas as vezes que você falar uma verdade que eles não gostam, é golpe. Sempre é considerado golpe por eles. Algo vai acontecer, ou seja, não vão prender o Nicolas por falar isso, né? Enquanto eles seguirem impunes com isso, vamos seguir vulneráveis a tentativas golpistas. Não é possível tolerar um discurso desse numa sociedade democrática. Nós temos uma democracia tão boa, né? Onde os poderes... Um poder é invadido pelo outro. Quem manda no Brasil e quem legisla não são mais os legisladores. Quem manda não é mais o executivo. Quem manda tudo é o judiciário que faz, através do Alexandre de Moraes. Mas segundo o Caio Barbosa, nós vivemos uma democracia e o Nicolas Ferreira tem que ser preso. Porque onde já se viu criticar a democracia, né? Onde já se viu? E enquanto isso, nós temos aqui, né, o Moraes reduz a pena de condenado por tráfico de 12 gramas de pamonha. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, diminuiu o tempo de punição em 2/3 e mandou o homem para regime aberto. Liberou o traficante, né? É lógico que esse cara aqui é muito menos perigoso do que a Débora, né? O cara vender maconha na rua aí, porra, bicho, isso não é nada, manda o cara embora, solta esse coitado aí. A Débora, não, 14 anos de cadeia, porque a Débora, onde já se viu, rapaz, escrever a frase do ministro Barroso numa estátua, onde já se viu fazer uma coisa dessa? Débora é um perigo, tem que mandá-la pra cadeia e jogar a chave fora. Mas o traficante não, o traficante bonzinho, é isso, manda ele pra casa, tá tranquilo, né? Vamos falar aqui do Lula, né? O Lula foi lá no Vaticano, foi lá no funeral do Papa. Não tem nada contra, acho que, queira ou não, ele tá lá, foi colocado de presidente lá na cadeira de presidente, tá lá, é presidente, né? Então ele tinha que ir mesmo. Ah, primeira-dama, beleza, ir junto, não tem problema nenhum. Mas aí o Lula sai lá, depois que antes dele embarcar, ele deu uma entrevista. E aí ele falou isso aqui, vamos analisar aqui. Foi uma dívida que nós pagamos a um homem que prestou serviços à humanidade. Quisera Deus que o
próximo Papa fosse igual a ele, com o mesmo coração dele, com os mesmos compromissos religiosos dele, com os mesmos compromissos com o combate à desigualdade que tem o Papa Francisco. Então eu volto para o Brasil, sabe certo que nós cumprimos o nosso dever, como cristãos, como religiosos e como políticos, de vir no enterro de uma pessoa admirável como o Papa Francisco. Presidente, na cena que chamou bastante atenção ali na Basílica foi o Trump e o Zelensky conversando, como o Francisco pediu. O que o senhor espera dessa conversa? O senhor tem acompanhado essas negociações de paz? Mas eu não sei o que eles conversaram, eu não posso intuir a conversa. Veja, eu acho que o que é importante é que se converse para ver se encontra uma saída para essa guerra, que essa guerra está ficando sem explicação. Ou seja, ninguém consegue explicar e ninguém quer falar em paz. E o Brasil continua teimando que a solução é a gente fazer com que os dois sentem na mesa de negociação e encontrem uma solução, não só para a Ucrânia e para a Rússia, mas também para a violência que Israel comete contra a faixa de Gaza. Sou cumprimentou o Não cumprimentei porque eu estava conversando com o meu pessoal sobre a questão da segurança na saída e estava uma confusão muito grande. Eu não cumprimentei, não vi, não olhei nem para o lado, eu não vi o Trump, na verdade. Obrigado. Vamos lá. Pois é, né? O Lula, primeiro, ele ali elogia o Papa Francisco, né? O Papa Francisco era um comunista igual o Lula, né? Então ele elogia e ele torce, inclusive, para que o próximo Papa seja um Papa como Francisco, né? Lógico, né? Ele não quer um Papa como João Paulo II de jeito nenhum, porque o João Paulo II jamais ia elogiar o Lula e jamais receberia um símbolo do comunismo entregue pelo Evo Morales, né? Jamais. E não receberia Fidel Castro, Maduro, essa turma toda aí. E aí, então, o Lula quer um Papa, né? Torce para que seja, não vai ser, né? Nós sabemos que não vai ser. O próximo Papa não vai ser um comunista, porque o próprio Vaticano já percebeu que isso aí foi um prejuízo muito grande para a igreja. Muitas perdas de fiéis nesse período aí que o Papa Francisco ficou ali. Mas enfim, que Deus o tenha, né? E aí o Lula veio falar ali, perguntaram sobre a reunião que foi feita ali, né? A conversa que foi feita ali do Zelensky com outros líderes ali sobre a guerra da Ucrânia. E o Lula falou, eu não sei o que eles conversaram. Por quê? Porque o Lula é um Zé Ninguém. Ninguém quer incluir o Lula em roda de conversa nenhuma em relação a líderes mundiais. O Lula é um zero à esquerda, um ladrão corrupto, e todo mundo sabe disso, que agora está aqui fazendo parte de uma ditadura aqui no Brasil. Então ninguém quer conversar com o Lula. E aí depois eles perguntam, o repórter pergunta para ele se ele viu o Trump, se ele conversou com o Trump, cumprimentou o Trump. Não, eu nem vi o Trump, eu não conversei com o Trump, eu nem olhei pro lado ali e tal. O Trump não tem nenhum interesse de conversar com o Lula. Não é o Lula que não quer conversar com o Trump. É o contrário. O Trump não tem nada para falar com o Lula. Aliás, o que ele tem para falar pro Lula, eu acho que ele prefere falar não assim, boca a boca. Ele prefere falar tomando algumas decisões. Eu acho que o Trump não tem nada para falar do Lula. E aí, esse povo aí da paz e amor, né? Essa comitiva que foi lá. Não, vamos lá no velório do Papa, o Santo Padre. Né? Nós estamos aqui com espírito renovado no funeral do Santo Padre. Aí vamos lá. Aí eles foram. E aí, quando eles estavam saindo, olha só aqui, ó. Bom, vocês viram aí, né? A saída deles ali do Vaticano, tava ali a trupe de petistas para receber eles, gritando sem anistia. O espírito, né? O espírito cristão, né? Muito renovado ali no velório do Papa Francisco. Vamos gritar sem anistia, né? Vamos destruir essas pessoas que estão presas porque eles não são humanos, né? Isso é ensinamento cristão? É ensinamento bíblico, esse tipo de coisa? Sem anistia no velório do Papa. E aí, nós temos aí a comitiva que foi, né? A Renata Barreto, ela diz o seguinte, ó, meteram uma comitiva para o funeral do Papa, a Janja, o Barroso, a Dilma Rousseff, o Celso Amorim, o Lewandowski, o Alcolumbre, o Mota e até o Renan Calheiros. Ele colocou aqui uma carinha de palhaço aqui, né? Faltou aqui o Sérgio Cabral, faltou aqui o Delúbio Soares, o João Vacari Neto, o Antônio Palocci, eu já falei, né? Faltou aqui aqueles empresários, né? O Marcelo Odebrecht, lá da OAS, o Léo Pinheiro, para que a quadrilha ficasse completa, né? Então, dessa turma aqui, eu não sei quantos serão salvos, até porque ele não pode julgar as pessoas, né? Mas tire suas conclusões.
E aí nós temos aqui o Lula lá na Basílica, né? Lá na Basílica lá. Ele se posicionou ali. Você lembra do Ricardo Stuckert, né? Stuckert, que é o fotógrafo do Lula. Acho que ele falou, fica imaginando o Stuckert falando pro Lula, não, se posiciona ali, ó, ajoelha ali, faz de conta que você tá rezando ali, tá orando. Faz de conta que você tá orando pra eu tirar a foto aqui. Aí tá o Lula ali, um velhinho cristão, orando. Nossa, ai meu Deus. Queria saber o que o Lula tava pensando nesse momento que ele tava ali, né? Tô doido pra voltar pro Brasil pra fazer a perseguição aos meus opositores. Quero regaçar com todo mundo, quero acabar com a extrema-direita. Vou voltar com sangue nos olhos. E o Stuckert tirando a foto dele como se ele estivesse orando. É muita hipocrisia dessa turma, né? É muita hipocrisia. Peço a vocês novamente que observem se estão inscritos aqui no canal. Se não tiver, se inscreva aí. Clique no botão inscrever, se inscreva, ative o sininho das notificações. Deixe aí seus comentários e também não se esqueça de dar o seu like aí. Nós nos vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau.